Boa noite, como é que vocês estão? Hoje, dando continuidade à nossa disciplina de psicologia, nós vamos falar um pouco mais sobre essa ciência, sobre essa área do conhecimento. Nas nossas últimas aulas, nós fomos acompanhando toda a sua construção a partir de sua história da psicologia, desde seus percussores filosóficos, como a gente viu, os filósofos que ajudam a embasar essa ciência, e também toda a sua forma de se colocar enquanto ciência. É, tem toda uma construção e ela está imersa em diversas áreas do conhecimento, como a gente já tem visto, e isso ajudou a fundamentar e construir essa ciência. Então, é importante também que a gente compreenda a sua história para saber até onde vamos, até onde que essa psicologia quer chegar, até em que parte da vida ela se adequa e pode se tornar uma ciência. Então, o que nós vamos ver hoje é um pouco mais sobre esse estudo, um pouco mais sobre essa psicologia e para que ela serve, né? Já que ela é uma ciência. Então, se a gente faz essa pergunta, o que estuda a psicologia? De forma simples e clara, nós vamos falar que é uma ciência que estuda o comportamento dos seres vivos e também os processos mentais pelos quais os sujeitos conhecem, se orientam, aprendem da própria experiência. Então, dessa forma, nós vimos nas primeiras aulas que a psicologia tem uma diversidade muito grande de objetos de estudo e que a gente se ateria a dois: os comportamentos e os processos mentais, que é uma forma da gente conseguir, não digo nem reduzir, mas simplificar o entendimento sobre a psicologia. Então, grave. O que a ciência da psicologia estuda? Os processos mentais e o comportamento. Ou seja, o comportamento dos seres vivos e os processos mentais desses humanos, desses sujeitos, pela maneira cuja qual eles se conhecem, se orientam e aprendem de acordo com a experiência deles. Sendo ela uma ciência que estuda o comportamento, a gente pode entender o comportamento como aquela atividade de um organismo vivo. Nesse momento eu estou tendo comportamento verbal ao trazer para vocês toda essa teoria, está dando essa aula para vocês nesse momento. O comportamento é dirigido aos nossos métodos de sobrevivência. Enquanto seres humanos, nós somos dotados de capacidades de sobreviver dia a dia, frente ao outro, frente às adversidades que nós temos em nossa vida. Bem como o comportamento também pode ser percebido através da adaptação, da nossa modificação no meio. Se, por exemplo, a gente pensa no comportamento de vocês dentro da sala de aula. Eu acredito que anteriormente, enquanto vocês estavam no ensino médio, na escola, o comportamento de vocês frente às aulas, frente aos professores, a própria maneira em que vocês se portavam, modificou com a entrada na universidade, com a entrada na faculdade. Ou seja, a faculdade requereu de vocês outros comportamentos que talvez vocês ainda não tivessem adotado. Com a modificação do meio em que vocês estavam inseridos, o comportamento de vocês mudou. É uma forma simples da gente entender o quanto isso ocorre e como que isso ocorre continuamente em nossa vida. Dessa forma, esse comportamento ele vai mudar como? Através da experiência, da aprendizagem, que é a nossa cultura, é estar diante do outro, daquelas pessoas que são mais velhas, é estar também com inserido numa cultura, seja ela numa cultura acadêmica, numa cultura popular. As próprias mudanças fisiológicas do nosso corpo trazem mudanças comportamentais. Se a gente pensa, por exemplo, também a questão da puberdade, a questão da entrada na adolescência e depois da entrada na vida adulta, o seu corpo muda, seus comportamentos também tendem a mudar, que a gente pode atrelar a biologia. E as próprias variações do ambiente, ou seja, nós estamos imersos em ambientes diferentes ao longo da nossa vida e continuamente vamos modificando o ambiente cujo qual estamos inseridos. Ou seja, quais são as características dessa ciência da psicologia? Agora é que a gente entendeu um pouco sobre
essa ciência que estuda o comportamento dos seres vivos? Ela é uma ciência experimental. Nas nossas primeiras aulas, nós vimos a diferenciação sobre senso comum e ciência. Então, ela é uma ciência experimental. É uma ciência eclética, como já vimos, inúmeros, uma diversidade tremenda de objetos de estudo. Ela opera em diferentes níveis de análise, e nós vamos aprender esses níveis. E existem diferentes concepções, tanto quanto a natureza humana, quanto as formas de conhecimento. A pluralidade da psicologia enquanto ciência nos fornece esse tipo de característica. Então, ela é uma ciência experimental porque ela utiliza do método hipotético, dedutivo, ou seja, através das observações dos fenômenos psíquicos, criam-se hipóteses que explicam a regularidade do mesmo e verifica empiricamente, ou seja, verifica através da comprovação científica essas teorias. Então, esse é o método hipotético dedutivo, né? Então, ela é uma ciência eclética por quê, Fabrício? Porque ela recolhe dados aportados por outras disciplinas. Então, ela estuda o comportamento, que isso a gente já olha diretamente para a psicologia. Ela estuda o organismo daquele ser, a gente pode entrar na própria biologia. A maneira como ele se adapta ao meio, através dos estudos da área da ecologia. E a maneira como ele se relaciona com os outros. Aí nós temos a sociologia. Então, essa ciência eclética que conversa muito bem com as outras. Se a gente pensa, por exemplo, desde o seu nascimento, ela já vem sendo atrelada a outras ciências, a própria filosofia. Então, ela vai se construindo dessa forma e essa característica que é dela. Então, se a gente pensa assim, de que maneira que ela vai trabalhar em diferentes níveis de análise? Nós temos a psicologia social, que trabalha com grupos, a psicologia clínica, que vai trabalhar diretamente com os transtornos psicológicos dentro do contexto do consultório. Nós temos os psicossociais, que estão nos centros de atenção psicossociais. Nós temos os psicólogos que trabalham em RH, que trabalham em empresas, instituições. Então, inúmeras são as áreas em que esses psicólogos podem estar se inserindo. Por isso que mesmo que a gente esteja num curso de contábeis, nós precisamos também entender um pouco de psicologia, porque a gente vai lidar com outro humano. A gente precisa saber como ele se comporta e, por vezes, como ele pensa. Então, acerca das diferentes formas desse corpo, desse ser humano, de pensar, ou seja, a gente fala das diferentes visões de homem que as pessoas têm, e nós precisamos lidar com elas também no nosso dia a dia, né? Então, ela apresenta 4 objetivos principais. 1. Descrever. 2. Explicar. 3. Predizer. E 4. Controlar. Mas como é isso, Fabrício? Vamos lá. O que ela vai tentar descrever? Ela vai recolher dados e informações de processos cognitivos e de comportamento. Lembram? Comportamentos e processos mentais. O que ela vai explicar? Ela vai buscar as causas disso acontecer, formulando teorias. E isso vai estar sempre em revisão. Não é algo que é dado, posto e verdade absoluta. Não. Está sempre passível de ser revisada e de ser feito novamente uma nova pesquisa. Ela vai predizer a partir do momento em que ela dá prognósticos de comportamento como meio de adaptação. Então, ela já consegue antecipar determinados comportamentos que podem ocorrer de acordo com a situação. E acerca de controlar, vai alterar as condições desse comportamento. Então, se altera o local em que está inserido, se altera também a maneira de compreensão de determinados comportamentos, e tudo isso vai causar alguma mudança, né? Quanto aos ramos da psicologia, a gente pode dizer que existe uma psicologia básica, que é conhecida tanto pela psicologia geral, que vai entender toda a própria história da psicologia, como a psicologia experimental, a psicobiologia, a psicologia evolutiva, social, de personalidade, da aprendizagem,
psicologia diferencial, cultural, de gênero, cyberpsicologia. Só aí a gente já dá para ver a infinidade de objetos que essa psicologia quanto ciência tem. Então, e fala-se também de uma psicologia aplicada, que vai além da teoria, porque é aquela que é colocada em prática. Então a gente vê a psicologia da educação, psicologia escolar em grande crescimento na nossa sociedade. Você vê as escolas colocando psicólogos dentro das instituições, no intuito de ajudar e compreender melhor aqueles alunos. A própria psicologia clínica, que já é o clichê. Quando a gente fala em psicologia, a primeira visão que vem, a senso comum, é de que o psicólogo é aquele sentado no divã, que vai ajudar a curar os problemas das pessoas que buscam ele. A própria psicologia industrial ou organizacional, que também é em crescimento e que podem trabalhar com vocês futuramente, seja em RHs da vida ou em outras empresas. Psicologia do trânsito, quem aqui não vai tirar a carteira? Acho que todo mundo aqui já é de maior. Foi para tirar a carteira, teve que fazer um psicoteste. Aquele é o psicólogo do trânsito. Ele quem realiza aqueles testes que podem aprovar ou não você para a retirada de uma CNH. A psicologia ambiental, que vai tentar compreender cada vez mais o psique frente a esse ambiente que estamos inseridos. A psicologia forense, que está imersa dentro das questões de justiça e é extremamente importante em alguns casos. A própria psicologia do esporte, que está crescendo cada vez mais frente ao nível de ansiedade que os atletas estão imersos na sua própria prática. A psicologia familiar, a psicologia sistêmica. Não se faltam formas de fazer psicologia e cada vez se acresce mais dessa ciência que está em constante crescimento. Então, nós precisamos entender a psicologia a partir desse viés. Quando eu venho para vocês, enquanto psicólogo, dar essa matéria de psicologia que é geral, é para a gente aprender a compreender também quais são esses processos, como eles se dão. Se eu estou frente a uma ciência que sim busca bastante compreender como esse comportamento se dá, é justamente porque enquanto seres imersos em uma sociedade, imersos em um grupo social, nós precisamos nos comportar frente às outras pessoas, frente às situações em que estamos inseridos. Seja esse comportamento de acordo com a instituição cuja qual eu respondo. E instituição aí a gente coloca todas as instituições, seja as instituições de educação, a instituição do trabalho, a instituição da família, porque a família sim também é uma instituição e o nosso primeiro grupo social, ao qual aprendemos muito dos comportamentos que temos até os dias atuais. Então, é preciso entender também esses locais ao qual o ser humano está inserido. Vocês, enquanto futuros contadores, estarão diretamente ligados com o fenômeno e também com a pessoa humana. Não apenas com os números, não apenas contando números, mas terão que aprender a lidar com esse sujeito que está ali frente a você, de entender os comportamentos que eles possam ter para com vocês, que possa até inviabilizar o trabalho. Seja num trabalho em equipe, em grupo, que você pode estar inserido num grupo em determinada empresa e é preciso ter assertividade nos seus próprios comportamentos para poder lidar com o comportamento do outro. Então a gente precisa entender que essa ciência, a psicologia, que busca entender o comportamento dos seres vivos, a partir desse olhar que provoca uma mudança na maneira cuja qual compreendemos o outro que está na nossa frente. Então, o nosso assunto de hoje é compreender justamente isso, essa psicologia que se coloca para entender o comportamento dos seres vivos. É a partir daí que a gente consegue inferir inúmeras hipóteses. Lembram que ela é uma ciência empírica, que ela é uma ciência eclética. São coisas que vocês devem ter em mente e não esquecer.
Então, o que fica da aula de hoje é justamente essa importância e essas características da psicologia, certo? Vocês podem acompanhar pelo slide que está em nosso sistema. Caso tenha alguma dúvida também, estarei fazendo a tirada de dúvidas acerca do conteúdo. E por hoje a gente fica por aqui com esse assunto, que daremos continuidade na próxima semana. Obrigado por terem me acompanhado e vamos juntos que a gente consegue lidar com toda essa nova situação. Fiquem bem e fiquem em casa.